A Raízen é uma das maiores empresas de energia integrada do Brasil e uma verdadeira gigante do agronegócio. Ela é líder mundial na produção de etanol de cana e uma das maiores exportadoras de açúcar do mundo e dona da icônica rede de postos Shell no país. Mas hoje essa gigante vive uma das fases mais turbulentas e desafiadoras da sua história. A empresa ela enfrenta o que o mercado chama de tempestade perfeita, prejuízos bilionários, uma dívida recorde e uma crise de confiança que derrubou suas ações para as mínimas históricas. Nesse vídeo, vamos fazer uma análise profunda da Raizen. Vamos desvendar a anatomia da crise, entender o problema e os problemas que a levaram até aqui e o mais importante. A gente vai analisar em detalhes o audacioso plano de virada da nova gestão. Será que a aposta bilionária na tecnologia do futuro vai ser o suficiente para salvar a empresa? Fica até o final para entender a tese de investimento completa, os riscos e as oportunidades por trás da Raiz 4 e principalmente para descobrir o quanto você precisa investir para ganhar R$ 1.000 por mês na empresa. Para entender a crise, primeiro a gente precisa saber como que a empresa ganha dinheiro. A Raizen que a gente conhece hoje, que podemos chamar de Raizen legada, se apoia em três grandes negócios. Os primeiros são os renováveis, são o coração da empresa. A Raizen produz e vende açúcar e etanol de primeira geração, aquele que a gente já conhece. A rentabilidade depende muito da montanha-russa dos preços das commodities. Então, é algo bem cíclico. E para quem não sabe, commodity é aquele bem, a gente pode dizer de chão de fábrica, né? É o bem que depois é industrializado. Commodity é açúcar, madeira, enfim, coisas mais fáceis de vender, mais necessárias, mas não com um preço muito agregado. Depois a gente tem o pilar de marketing e serviços, mobilidade, responsável pela gigantesca rede, com mais de 7.000 postos Shell. Né? Então a Raizen tem esse fato muito interessante e curioso, além das lojas de conveniência OXXO. Né? Tem sido cada vez mais comum nas cidades, então é bem legal. Muita gente não sabe que a Raizen é a dona ali das lojas OXXO, então é muito interessante. E também dos lubrificantes, tá? Um negócio de grande volume, mas que enfrenta uma concorrência muito acirrada. No terceiro pilar, a gente também vai ter a bioenergia, a geração de energia elétrica a partir do bagaço da cana, uma fonte limpa que diversifica a matriz energética do próprio país, aqui do Brasil. Esses negócios são negócios de volume, mas de margens apertadas e que estão no centro dessa crise que a Raizen está passando. A situação da Raizen não é só de um único fator, mas de vários problemas. Os números, eles são alarmantes. Isso o prejuízo bilionário dela. Apenas no último trimestre da safra de 24 para 25, a empresa reportou um prejuízo de 2 bilhões e meio. No acumulado do ano, a perda foi de 4,26 bilhões, revertendo completamente o lucro do ano anterior. Isso aconteceu por uma combinação de fatores. Uma quebra na produção agrícola, muito devido ao clima severo, custos que subiram mais que as receitas e principalmente um aumento muito gigante das despesas financeiras, tá? Segundo, foi a montanha de dívida. Esse é talvez o problema mais urgente. A dívida líquida da Raizen explodiu para mais de 34 bilhões. Para colocar em perspectiva, o indicador de alavancagem, que mede a dívida líquida pelo EBITDA, saltou de 1,3 para 3,2. Isso em só um ano. Imagina que para cada R$ 1 que a empresa gera no seu caixa, ela deve 3,20 centavos. É um nível considerado muito precário e que consome o lucro da companhia só pagando juros. O terceiro é a crise no campo e na cotação. A operação principal foi atingida em cheio, no início da safra de 25 para 26. A moagem de cana caiu 21%. O clima seco e as queimadas reduziram a produtividade dos canaviais. Com menos matérias-primas, os custos fixos pesaram mais, esmagando as margens. O resultado de tudo isso se refletiu na bolsa. A cotação da Raiz 4 despencou muito, atingindo sua mínima histórica de 1,46 centavos. Uma profunda crise na confiança dos próprios investidores. Diante do caos, a nova gestão, liderada pelo CEO Nelson Gomes, implementou um plano de turnaround com uma diretriz clara, disciplina de capital e foco no essencial. É uma estratégia de volta ao básico. A parte 1 é vender os ativos para dar uma respirada. A missão mais imediata é reduzir a dívida. Para isso, a Raizen iniciou um programa agressivo para vender os ativos que não são essenciais. Eles já venderam a usina Leme, contratos de fornecimento de cana e usinas de geração de energia.
levantando mais ou menos 2,9 bilhões. Parece ser muito, mas a verdade é que esse valor representa só 8% da dívida total. E os analistas eles meio que concordam, mais vendas vão ser necessárias. A parte 2 do plano é basicamente a joia da coroa, né? O etanol de segunda geração, ou o E2G, né? E2G. Aqui está o pilar central da tese de investimento de longo prazo. Tá? A grande aposta da Raízen para o futuro é o E2G. Tá? O que ele é? É uma tecnologia revolucionária que permite produzir o etanol a partir dos resíduos da cana, como bagaça e a palha. Na prática, é fazer 50% mais combustível com o mesmo pé de cana, sem precisar de um lote a mais, de um hectare a mais de terra. E qual que é a vantagem? O modelo de negócio do E2G é espetacular. A Raizen projeta uma margem EBITDA de 50%, muito superior ao negócio tradicional. E o mais importante, a produção já está pré-vendida em contratos de longo prazo, de 5 a 8 anos, precificados em moeda forte, a cerca de 1.000 euros por metro cúbico. Isso protege a receita da volatilidade do real e dá uma visibilidade incrível para o futuro. Aqui nasce um aspecto diferente. Existe a raiz legada, endividada e de margens baixas que o mercado está punindo. Existe a tal da raiz futura, uma empresa de alta tecnologia, margens altas e receita contratada em euros. O plano é usar a primeira para construir a segunda. O plano estratégico prevê a construção de 20 plantas de E2G, cada uma custando cerca de 1,2 bilhões, com um potencial de gerar mais de 1 bilhão de euros em EBITDA por ano até 2030. Bom, o caminho é promissor, mas tem muitos perigos, principalmente pelo risco regulatório. Uma medida provisória do governo ameaçou limitar o uso de 8,3 bilhões em créditos de PIS e COFINS que a Raizen tinha para receber. Ainda tem, né? O que pode impactar fortemente o caixa da empresa. Também tem a concorrência desleal. A gente sabe que no segmento de combustível, a Raizen enfrenta um mercado de sombra, né? Os operadores informais que sonegam impostos e fraudam a mistura de biodiesel, criando ali uma concorrência predatória, injusta. E também tem o risco de execução. O plano, ele querendo ou não, ele é ambicioso e complexo. Entregar 20 plantas de E2G no prazo que foi estipulado e no orçamento é um desafio muito grande. Colocando agora os indicadores da ação da Raiz 4 aqui na tela, a gente pode ver o preço atual dela, né, o valor atual da cota. A gente pode ver o dividend yield, né, o quanto que ela vai pagar por dividendos, né, no ano. Então a gente vê que é um valor muito baixo, um valor ali de não dá nem 1% ao ano, né, um valor realmente muito que beira o ridículo. E ali menos 51% de desvalorização, né? Ali, então a gente tem 50% de desvalorização da ação, a gente consegue ver todo esse processo aqui acontecendo em menos de 30 dias. A gente vê a ação derretendo, indo para as mínimas históricas. E isso, ele reflete todo esse problema, reflete ali a perda do lucro da Raizen, né? Ela tem sim um aumento de faturamento, mas ela não consegue converter isso em lucro. Portanto, ela não consegue pagar bons dividendos, tá? Isso não significa que ela não chegou a pagar. Por exemplo, aqui a gente tem os dividendos de 2023 e de 2022. Não foram dividendos ruins, tá? Porque aqui ela teve relativamente um lucro. Então a gente vê que a empresa está passando por problemas, tanto que o PL, né? O PL é basicamente o quanto tempo a empresa vai demorar para se pagar, se a gente puder usar dessa forma. Então a gente vê menos 3,60, não é um PL interessante. E aqui a gente pode partir para o P sobre VP. É o preço sobre o valor patrimonial, é o quanto você paga por cada real de patrimônio que a empresa tem. É como se a empresa tivesse gastado, vamos lá, ela tem 100 milhões de patrimônio, ela gastou esses 100 milhões, mas você paga só 0,84, né? Você não vai pagar 100%. A cada R$ 1, você basicamente ganha mais do que a empresa pagou para ela mesma, para ela existir. Né? A gente tem o preço sobre VP de 2, por exemplo, é como se a empresa valesse 100 milhões e você está pagando 200 milhões por ela. Né? É um cálculo mais ou menos assim. Então, nesse ponto aqui, ela está barata. Só que, para esses resultados, será que fica interessante aportar a Raizen por um P sobre VP assim, que é consideravelmente não está tão baixo, né? A gente teve o Banco do Brasil, aí um banco muito estável, considerado bom pagador de dividendos por múltiplos menores que isso aqui, né? Com P sobre VP menor, com PL de 4. Então, assim,
Não é recomendação, tá? Mas aí eu só dou um questionamento para vocês. Tá? Então, basicamente, esses aí os alternativos, os indicadores da raiz 4. Agora, finalmente, a gente passa para o nosso tradicional exercício. Mas, ó, primeiro eu quero dar atenção. A empresa ela está em fase de reestruturação e ela está priorizando o pagamento das dívidas, não a distribuição de dividendos. Então, ela vai ser volátil, tá? Lembrando que o que está aqui mostrando na tela é basicamente os últimos 4 dividendos, as últimas 4 remunerações, então dividida por 4, para a gente ter a média do último período da Raizen. Lembrando que é uma empresa basicamente de fusão, então não tem dados ali extensos, tá? E também por 12 meses. Então esse valor aí seria para você ganhar R$ 1.000 por mês durante 12 meses, tá? Por isso o valor ali elevado. Eu sei que é elevado, mas é contando ali para você ganhar R$ 1.000 todos os meses, tá bom? A gente tem o ticker da raiz 4, a gente tem a quantidade de cotas que você vai ter que comprar e o valor, né? Lembrando que o valor ele vai sofrer alteração dependendo da cota. Né? Para aqui, para esse exercício, eu usei 1,49, né, a cota de hoje. E lembrando, isso daqui não é recomendação e também não é uma verdade que a Raizen pode pagar isso aqui. Não necessariamente, provavelmente não vai pagar esse valor aqui esse ou ano que vem, por conta da fase de reestruturação que ela está. Né? Ela está agora focando em pagar as dívidas e não nesse tipo de coisa, não nessa construção. Então, vale a pena investir na Raizen? A resposta ela é complexa. O consenso do mercado está dividido. Os preços-alvos dos analistas variam de 1,90 para 4,50. Então, tem um horizonte ali. Né? A visão pessimista foca nos problemas de hoje. A dívida, a queima de caixa e os riscos também de executar todo o plano que a gente já conversou aqui. E a visão otimista olha para além da crise. Eles enxergam ali o valor, porque tem um valor gigantesco, e já contando ali com o negócio do E2G, né, da tal da Raizen Futura. Então, investir na Raizen hoje não é para gente fraca de coração. Eu não estou falando que você é fraco, tá? Eu não tenho Raizen e não tenho planos de aportar a Raizen. Mas lembra, cara, não toma decisão com base de vídeo no YouTube. Não é porque algum influencer, alguma pessoa fala para você que é uma ação maravilhosa, que vai dar muitos frutos no futuro, que você já vai comprar. Não, tudo tem que ser feito uma análise, tem que ter tido ali um pensamento por trás, porque a ação não é brincadeira. A gente está virando sócio, acreditando numa empresa, acreditando num projeto, tá? Então eu espero que aqui você possa ter uma clareza e talvez no futuro ali investir na raiz, em estudar mais a fundo, enfim, lembrando, não é recomendação. Então, de um lado, é uma empresa que está endividada, mas ela está fazendo o possível ali para sair dessa situação. Do outro, uma potência, né? A gente tem esses dois lados, assim, divergindo. Uma empresa endividada ou uma potência que está lidando com os problemas para vir com o futuro da biotecnologia e o futuro da energia. A questão principal é se ela vai conseguir construir toda essa ponte, todo esse caminho para chegar até lá. E vale a pena destacar de novo que esse vídeo não é uma recomendação de compra. O objetivo aqui foi trazer uma análise mais completa possível do que está acontecendo com a Raizen e se é ali um bom ou não investimento. E de verdade, não é recomendação, fica a seu critério aí para você tomar. Isso aqui é só para te ajudar a tomar suas próprias decisões. Bom, pessoal, de novo, vou ficando por aqui. Né? Agora, de verdade, gostaria de pedir para vocês se inscreverem e com certeza deixar aquele gostei, que é muito importante para o YouTube entregar essas análises para a maior quantidade de pessoas possíveis, tá? Muito obrigado por assistir e até a próxima.